Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, graças a Deus, estamos numa equipe de peso. E não é só o meu peso, tá? Temos aqui conosco Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Leir Storti. A todos o carinho e lembramos sempre, estudem essa doutrina, pelo amor de Deus, para serem felizes. Detalhe, o Leir é o pai do Marcelo Aranda, aquele menino de voz grave que participa dos nossos programas também. Eu adorei conhecer aquele garoto, viu, Leir? Desculpe, mas... Eu o adoro também. Por coincidência. Realmente, ele é mais um filho do coração que eu tenho. E Guilhermina. Que bom que nós estamos juntos novamente aqui. Então, alegremente, vamos começar o estudo do capítulo 7º da conclusão de O Livro dos Espíritos, começando por Astênio. Sim, vamos lá. Então, no item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec destaca todos os pontos essenciais da doutrina, ele começa dizendo o seguinte: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. O fato das manifestações, ou seja, os fenômenos, né, os princípios de filosofia e moral que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. O parágrafo é um pouco longo, mas é importante a gente destacar esses aspectos aqui, porque se nós não olharmos a doutrina espírita com esses 3 aspectos, nós não estamos olhando a doutrina espírita completa. Então Kardec diz que ela se apresenta sob 3 aspectos: os fenômenos, né, mediúnicos, o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral, que delas decorrem, que decorrem das manifestações, e a aplicação desses princípios, né, a prática dos ensinos dos espíritos. Daí, 3 classes, ou melhor, 3 graus de adeptos, né, ou 3 tipos de espíritas. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Então, o primeiro tipo de espírita, a gente pode ver que tipo de espírita nós somos. São os que creem nas manifestações, nos fenômenos mediúnicos, não duvidam da autenticidade, né, dos fenômenos, mas se limitam a constatá-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Então, a característica da pessoa que não percebe as consequências morais do fenômeno, né? Então, para isso, o Espiritismo é uma ciência experimental. E tem orgulho de sustentar isso. O Espiritismo é uma ciência experimental. O segundo, os que compreendem, então o segundo tipo de espírita, na sua segunda classe, os que compreendem as suas consequências morais. Então, há uma classe de espíritas que compreende as consequências morais das manifestações espíritas. E a terceira classe, ou o terceiro tipo de espíritas, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Muito interessante, né? Porque Kardec coloca nessa terceira classe não apenas os que já conseguem praticar, mas os que se esforçam verdadeiramente por praticar essa moral. Seja qual for o ponto de vista, científico ou moral,
sob o qual considerem esses estranhos fenômenos, né, que são as manifestações, todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, modificação que só pode operar-se no sentido do bem, o que também é fácil de compreender. Então, nesse finalzinho desse parágrafo, Kardec diz que, independentemente da classe, né, dos espíritas, independentemente do tipo de espírita, ainda que sejam esses que veio no Espiritismo apenas numa ciência experimental, ou aqueles que compreendem as consequências morais e aqueles que praticam, se esforçam por praticar, todos eles têm em comum essa visão de que esse conjunto da doutrina constitui uma ordem inteiramente nova de ideias, né? O mundo se renova a partir da visão espírita, da interferência dos espíritos na vida terrena. Eu prossigo ainda um pouco? Prossigo, né? Então vamos lá. Quanto aos adversários, então, se primeiro ele fala dos adeptos, né, esses 3 tipos de adeptos que nós vimos, agora ele fala dos adversários. Igualmente podemos classificá-los em 3 categorias. Então, se há 3 tipos de adeptos, 3 tipos de espíritas, há 3 tipos de adversários do espiritismo. Primeiro tipo a dos que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. Então, esses aqui são... a gente tem que parar no passado, né? Não pode inovar, né? Não pode descobrir. Tudo que seja novo é errado, né? Ou se não vier deles, se for novo, mas partir deles, então eles aceitam, mas se partir de outros, não. A essa classe pertencem todos os que nada admitem fora do que possa ser testemunhado pelos sentidos. Nós temos uma multidão, a gente vê pela internet, fala, eu não acredito na vida após a morte. Então, para ele, já que ele não acredita, então a vida após a morte não existe, né? Porque a natureza depende da crença dele, né? Então, a essa classe pertencem todos os que nada admitem fora do que possa ser testemunhado pelos sentidos. Nada viram, nada querem ver, não têm interesse em ver, e ainda menos aprofundar, né? Se não tem nem interesse em ver, quanto mais aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem a coisa muito claramente, temerosos de serem forçados a admitir que não têm razão. Isso é muito triste, a criatura não desejar progredir, não desejar ampliar a visão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, né? Uma tolice, né? Uma loucura, uma utopia. Não existe estudo. Então, o espiritismo, para para essa primeira classe, né, de opositores, ele simplesmente não existe. São os incrédulos de opinião formada. Ao lado desses incrédulos de opinião formada, podem colocar-se os que não se dignaram dar aos fatos a mínima atenção, nem sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, quis ver e nada vi. Teve boa vontade de ver, né? Não recusou por recusar, mas não conseguiu. Não compreendem que seja preciso muito mais do que meia hora para se darem conta de toda uma ciência, né? Alguém que lê uma página de um livro e já quer compreender a doutrina espírita toda, né, com essa página, e como não compreendem, negam, né? Eu acho que só aqui nós já temos muito material, né, para conversar. A gente vê os negacionistas, né, que são presunçosos normalmente. A gente vê os agressivos, né, que são ambiciosos. Se a doutrina espírita vai atrapalhar os projetos pessoais deles, então eles combatem a doutrina espírita, né, e vemos os egoístas, né, enfim, há muita coisa para a gente conversar. O que dizem vocês? Leia. Queridos amigos ouvintes, como é do conhecimento de todos, esta doutrina é vital para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Então,
é preciso estudar profundamente essas obras de Kardec. Falar de Kardec, amar Kardec, discutir Kardec, pensar Kardec, é o único caminho que nós temos. O nosso querido irmão Astênio trouxe com tanta propriedade, muito carinho, esta primeira parte. Vamos apenas alguns comentários. No primeiro parágrafo, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos. Ora, aqui mostra o esforço da inteligência espiritual na busca de abrir caminhos para as informações, a ciência, incessantemente buscando, e agora na modernidade, através de laboratórios, testando médiuns que se oferecem voluntariamente. Esse item, as manifestações, todos já perceberam, refere-se ao que o professor chamou de mediunidade. Ele deu uma nova nomenclatura, um novo título ao que já existia desde o início da formação da vida, a comunicação espiritual. E essa comunicação, então, vamos trazer hoje assim uma ideia de que os cientistas, nesse momento moderno em que vivemos, pelo esforço assim constante da busca em abrir essa cortina que escondeu o detalhamento dessa verdade, eles já sabem que esta comunicação é na forma mental. Chamamos aqui entre nós, hoje o mundo está conhecendo isso, um título, por exemplo, de telepatia, a comunicação de uma mente para outra mente. No caso, primeiro aqui colocado como manifestações mediúnicas, o que encontramos assim, com simplicidade na criação de nosso bondoso Pai, é a mente desencarnada transmitindo informações para a mente encarnada. Observem bem a simplicidade com que Deus tudo criou. Para isso, o desencarnado, transmitindo o seu pensamento, transmitindo a sua ideia, através do corpo astral do encarnado, esse, ao receber, vai se utilizar da caixa craniana, da caixa cerebral, para transmitir pelos órgãos físicos, verbal, escrito, ou através de vários instrumentos, artes, músicas, pinturas, da maneira que o comunicante entenda que deve ser útil para o bem ou para o mal, conforme a comunicação, conforme o comunicante e o médium que está recebendo a informação. Então, observamos detalhamentos de ordem que parece profundamente científico e desconhecido, mas dentro de um caráter de absoluta simplicidade na ordem da criação. Agora, destacamos algumas coisinhas dentro desse primeiro item. A comunicação mental chega a um ponto do que se chama de animismo intenso e perturbador. É quando o médium é médium de si mesmo, vivendo uma espécie de auto-obsessão. Meus amigos, meus irmãos, vamos procurar ler tudo isso e se aprofundar nisso. Então, diferente do chamado animismo normal, está aí profundos sofrimentos aí. Para que todos possam ter um caminho, o Livro dos Médiuns, capítulo 19, o professor orientado escreveu: o espírito do médium é intérprete e exerce influência sobre as comunicações que deve transmitir. Busquem estudar. No questão 223 dessa mesma obra, a comunicação de encarnado desdobrado do seu corpo, isso, a alma do médium pode se comunicar como de qualquer outro. Então, nós temos dentro deste campo de comunicação mental, de manifestações mediúnicas, imagine um médium desdobrado do corpo, comparece na reunião mediúnica da instituição, através do médium que está lá sentado, que vai receber a palavra dele. Ele não está morto, ele está vivo. E ele está transmitindo com tanta simplicidade e naturalidade. Dentro desse campo, então, a segunda parte vai passar para o ponto de vista de cada um.
nós sabemos com bastante simplicidade a questão da inteligência que se avança, da moralidade que ficou para trás hoje. Então vamos lembrar da anotação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, quando o Senhor se apresentou e disse: não vim destruir a lei. Ali está uma observação. Ele diz: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser complementados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes tem que ser levantado. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquire inabalável poder. Vamos abrir, vamos estudar, vamos nos interessar. A todos vocês, ouvintes em seus lares, com suas dificuldades, até mesmo aqueles que estão buscando hoje a compreensão pela casa espírita, podemos dizer que os interessados somos todos adeptos, todos interessados nessa ordem de evolução. Quanto aos adversários, de uma forma evangélica, somos todos irmãos. Então, usando evangelicamente de um pouco mais de carinho, diremos então que os adversários, aqueles que têm ideias diferenciadas, alimentados por um sentimento de egoísmo, outros chegam ao ponto de estarem, como se diz, como se trata de manifestação mediúnica, no grau de fascinação. Olha como é delicada a situação. E quando se coloca dentro desse quadro todo, a questão de termos consciência do que podemos fazer, dizer, egoísmo, o mais terrível praga criada pelos próprios espíritos. Aqui deixamos então para estudo de vocês a pergunta 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Você vai ver no final da próxima semana. Vamos entrar nesse mérito da questão. Isso. Vamos fazer a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E agora a Igreja vai fazer as considerações a respeito do que foi estudado pelo Astênio e pelo Leir, e depois vai dar a sequência para encerrar esse parágrafo daqui. Tá bom? Sim. Eu queria fazer um comentário bastante interessante. Kardec, como professor e cientista que era, brilhante por sinal, ele consegue colocar as coisas de maneira prática, direta e objetiva, que não dá muito espaço para a gente sequer dizer não entendi. Ele coloca exatamente o seguinte: sobre o Espiritismo, se apresentando sobre 3 aspectos específicos: as manifestações, a filosofia moral, etc. A partir daí, 3 classes, ou melhor, tem os adeptos e tem os adversários. Quem concorda e quem não concorda. Toda uma ideia nova, vamos pensar em termos da época, ele trouxe uma coisa nova, uma ideia e uma exposição de situações extremamente novas, que aí teve tantos os adeptos, e dentro dos adeptos, os que creem, tá, eu sei, tá, eu vi, e tocou a vida. Tem, como a experiência, tá legal, interessante. Tem os que compreenderam as suas consequências morais, mas também parou por aí. Compreende as consequências morais. Então, temos que pensar nisso. E os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, seja como for, são 3 categorias de seres humanos, perfeitamente factíveis, inclusive até hoje. Perfeitamente clássicos. Aí, quanto aos adversários, igualmente ele também categoriza em 3 formas. Os que negam sistematicamente, isso é muito fácil de entender. É mais fácil dizer que não acredito, que não existe, que não importa. Você pode fazer a coisa na minha frente e eu estou dizendo não é verdade. Mesmo que eu veja, eu não acredito. Mesmo que eu veja, eu não acredito. Eu posso ter provas concretas, reais, irrefutáveis, mas eu não quero acreditar e eu não vou acreditar, ponto. Isso, até hoje temos isso. E
Os segundos, para esse, inclusive, ele bota bem interessante, os que negam e tal, nada viram, não quero ver, não quero saber, não interessa, fica aborrecido se as coisas ficam muito mais claras, porque se ficar muito mais claras, eles se assustam de serem forçados a admitir que não tem razão. E aí o egoísmo fala muito forte. Quem é você para dizer que eu não sei disso? Quem é você para dizer que eu estou errado? Eu apenas sei tudo. Você pode dizer que você prova na minha frente, mas eu sou eu, e eu não gosto, e eu não quero saber. Então, existe essa categoria de pessoas até hoje. E aí, para essas criaturas, o espiritismo que mero, uma loucura, uma utopia. Isso é bobagem. Não tem. Vamos tocar a vida, isso não existe. São os incrédulos de opinião formada. Realmente acreditam. Até porque é muito mais confortável acreditar. Porque, para essas pessoas, um mínimo de dúvida poria por terra toda uma estrutura mental e filosófica interna que destruiria aquilo que é o mais importante para ele, que é o seu egoísmo. Eu sou apenas aquele que sabe tudo, sou o máximo. Então, não adianta você querer dizer que eu estou errado. Ele sabe tudo. Então, ao lado desses, tem aqueles que, tá, ok, deu uma atenção mínima e tal, não desencargo de consciência, vamos ver isso. Vão ver, vi, não interessa, não tem nada sério, não compreenda que seja difícil, muito mais do que meia hora para se dar conta. E aí, vamos dar prosseguimento, que é a segunda categoria dos adversários, são as que, sabendo, muito mais sério, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem. Todavia, por motivo de interesse pessoal, é aquilo, ele sabe que aquilo é real, ele sabe que é concreto, mas isso vai contra os meus interesses. Se vai contra os meus interesses, então não existe. Para eles, o espiritismo existe, mas temem as suas consequências. Atacam-no como a um inimigo, que, pela cabeça deles, é. Porque é alguém que vai querer pôr para baixo... Inimigo dos seus interesses. Exatamente, é inimigo dos seus interesses. A dor... Há dos que acham, na moral, o espírito uma censura severa demais aos seus atos e às suas tendências. Ou seja, eles continuam acreditando que eles, egoisticamente, são o senhor da razão, é o que eu penso, é o que eu quero, é o que me interessa, e vai por aí. Tomados a sério, o espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam, nem o aprovam, preferem fechar os olhos, ignoram. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos pela ambição e os terceiros pelo egoísmo. Eu vou um pouquinho a mais. Eu acho que o terceiro vai pelas 3 partes. As 3 categorias. Eles contemplam as 3 categorias. Concebe-se que essas causas de oposição, não por serem nenhuma solidez, porque não tem mesmo, deverão desaparecer com o tempo. Até porque presume-se que com as nossas vindas e revindas, a gente aprenda alguma coisa em cada encarnação. Pelo menos essa é a proposta. Que a gente aprenda, e aprendendo, vai acontecendo devagarzinho a destruição desses obstáculos. Então, deverão desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonismo, as que se apoiassem em patentes provas contrárias, demonstrando estudo consciencioso e laborioso da questão. Como todos os adversários só lhe opõem a negação, ponto, nenhum deles apresenta demonstração séria e refutável, até porque não tem como. Eles sabem que não podem, só não admitem, porque admitir seria pôr abaixo tudo aquilo que eles consideram precioso, que são eles próprios. Então... E depois de Kardec, nós estamos esperando até hoje também esses opositores que provem. Exato, e não vai provar. Até porque, depois de Kardec, teve várias reencarnações de todo mundo, né? Sim. A gente, pelo menos, espera que aqueles que se opõem ao óbvio, aqueles que se opõem ao irrefutável, a partir das encarnações, eles vão aprender. Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas vai. Sabemos disso. Tem um detalhe interessante nisso aí. Essa questão de quem apresente provas irrefutáveis, eu li um autor de ciência e também filósofo, que é um livre pensador. Ele vê a doutrina espírita um material de consolação muito grande para a humanidade, uma mensagem de esperança que justifica as religiões em geral. E ao final das contas, ele diz assim, meu problema principal
não é o fato de eu não tenho como apresentar provas contrárias, mas a minha forma de encarar a vida não me permite. Eu sou um agnóstico por convicção e não consigo admitir essas hipóteses, por mais consoladoras que elas sejam. É interessante que é um humanista, é um homem de boa vontade. Ele prefere admitir que o conteúdo ético-moral tem valor, mas ele não é capaz de superar as próprias limitações. Ou seja, ainda tem que passar por muitas dificuldades para poder aprender com as experiências da vida. Vamos encerrar o nosso trabalho hoje agradecendo ao Papai do Céu, que Ele nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que, acima de tudo, possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigos, ouvintes. Boa noite, Antônio. Nós estamos juntos em mais um Luz na Penumbra, que chega aos seus lares de segunda a sexta-feira para estudar de forma metódica as obras da codificação kardeciana. E agora, na segunda parte do programa, vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está na introdução. Nós estamos recomeçando o estudo do Evangelho e estamos na introdução no item 4, que trata de Sócrates e Platão, a sua doutrina, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Estamos aqui nesta noite, eu e Antônio de Pádua, para dar prosseguimento ao estudo, e como nós falávamos sobre as ideias, né, de Sócrates e Platão, como sendo a base da semelhança, né, como precursores que foram da ideia cristã, e a semelhança muito profunda com as ideias da doutrina espírita. Então, hoje vamos começar o resumo, propriamente, né, da doutrina de Sócrates e Platão, no qual Kardec coloca itens como sendo itens dessa doutrina de Sócrates e de Platão, e depois faz a correlação com a doutrina espírita, mostrando para nós a intrínseca correlação entre ambas. Então vamos lá, Antônio. O primeiro item diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Então é interessante, né, quando ele traz essa ideia, né, um ponto doutrinário de Sócrates e Platão, e a gente vê aqui vários pontos, né, correlatos à doutrina espírita, já começando sobre a ideia de homem como alma reencarnada ou encarnada. Isso era uma extrema novidade para a época, porque aquelas religiões da época na Grécia, aquela mitologia toda, não tratava as pessoas como tendo uma alma. As pessoas eram as pessoas. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Não existia essa ideia, né? A coisa, vamos dizer assim, em tese, era
como se materialista, né? Porque não tinha ideia de ter uma alma. Existiam espíritos, eles acreditavam, chamavam de daimon. Ou outro nome qualquer, mas não queria dizer que eram de pessoas que já tinham vivido na vida de encarnado, né? Então essa ideia de Sócrates realmente é uma ideia diferente e vem ao encontro do que o Cristo e o próprio judaísmo também, e depois com a doutrina espírita, que o homem é um ser, vamos dizer assim, dual, né? Ele é uma alma encarnada. É como dizia Herculano Pires, interexistente. Interexistente, interessante. Muito interessante, né? E aí o que vem aqui a doutrina espírita dizer, né? Kardec nos diz, não se pode explicar mais claramente a diferença entre a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Quer dizer, é perfeito, né? A ideia de alma encarnada como sendo a representação do homem, né? Mostrando essa interexistência, né? Ou essa dupla existência que se tocam constantemente. E ele diz, além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo, como você falou, né? Como não era corrente essa ideia, né? Então ele traz uma novidade, né? Apresenta uma novidade. E aí a gente vai começando a entender por que ele incomodou tanto, né? Porque todos esses que trouxeram, né, essa verdade e que foram fiéis à defesa dessa verdade, com certeza ficaram à deriva ou foram executados, né? No caso, Sócrates foi devidamente executado, né? E ele segue dizendo, uma vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então é interessante porque é a única diferença, né, que nós vamos estabelecer entre a nossa doutrina espírita, né? Mas ela toca a certos segmentos do cristianismo. Porque o Sócrates, como filósofo daquela época, buscava sempre o belo e o bom. Sim. A ideia, eles tinham conceitos que, mesmo em vida, mesmo que não eram socráticos, a sociedade grega buscava, através das artes e tudo mais, o belo e o bom. Então ele, na ideia dele, ele imaginou, tudo bem, o homem encarnado, ele tem uma alma pré-existente a ele e uma alma pós-existente a ele. Agora, esta alma tem que ser a encarnação do bom e do belo, porque ela vem do Deus que ele depois ia mostrar, tentar mostrar, que é o Deus único. Então esse Deus único que se produziu tem que ser algo belo e bom. Então ele foi para esse caminho do anjo caído, porque imaginando, não, em princípio a alma é boa e bela. Quando ela está no corpo, é que ela pode vir a se corromper, que a ideia é mais ou menos parecida com a do anjo caído. Nós sabemos que não é bem assim. Claro que a ideia do Sócrates não era 100% perfeita, correta, né? E o Cristo, mais tarde, veio o Espiritismo para tornar essa história decodificada. Mas a base é a mesma. Ou seja, o homem tem uma pré-existência à sua vida de encarnado e depois tem uma pós-existência com a possibilidade de voltar outra vez, que ele diz aqui. Isso. Quer dizer, excetuando essa questão, né, do espírito que atinge o grau de angelitude, né, e depois decai, né, que aí é contrário à ideia de progresso que a doutrina espírita traz, por isso que a gente deve ficar bastante atento àqueles que pregam doutrinas diferentes, né, que vêm justamente em contraponto. A gente até em alguns programas atrás, eu e Antônio falávamos sobre isso, né, de que existem alguns espíritas que se dizem contrários à ideia de progresso que a doutrina traz, né? O que isso realmente configura que essas pessoas, por mais que elas tenham amor à doutrina, elas não são espíritas, né? Propriamente dito. Porque se você discorda de um ponto desse, que é um princípio básico, né? É basilar na doutrina, claro que você... Não só contraria
o espiritismo como contraria até a natureza. A natureza, como um todo, claro. Porque o próprio Darwin demonstrou isso, né? Que a evolução das espécies, não tem involução das espécies. Claro. A evolução, toda espécie evolui. O homem tem que evoluir também. Claro. E não existe nenhuma tese em nenhum lugar, nenhuma academia que diga que haja uma involução de qualquer espécie. Então a pessoa que aceita esse tipo de informação, ela está incauta, porque ela não está parando para pensar um pouco. Meu Deus do céu, eu não posso aceitar. Se o homem, se uma barata, se uma perereca, se uma rã evolui, como é que um espírito criado por Deus não vai evoluir também? Como é que ele pode evoluir? Isso, depois de ele atingir um estágio. Então, quando é que nós vamos realmente absorver o conhecimento total, né? Quando? Nunca, porque se há sempre uma possibilidade de você atingir um estado de angelitude, mas depois, por algum motivo, entendeu? Você despencar, quer dizer, então você não aprendeu, né? Quer dizer, você perdeu? Não existe. Então ninguém perde nada. Não era tão anjo assim, se você ainda mantinha em você aquele germe da inveja. É porque você ainda não tinha chegado ao estado ou estágio você não de angelitude. Decaiu, você apenas estabilizou Estacionou. Estacionou, exatamente. Por isso aí que eu digo, as pessoas são incautas. Às vezes elas não querem ter o trabalho de fazer uma pesquisa de outras fontes de informação, não precisa nem ser religiosa ou doutrinária ou espírita, outras fontes que vão corroborar aquilo que o espiritismo está dizendo. É verdade. E agora você vê, né, essa ideia de Sócrates, né, eram justamente as bases do racionalismo idealista, que depois Platão desenvolveu mais tarde na teoria das ideias. Né, que a gente tem ali o mito da caverna como a representação de tudo isso. Mas essa teoria dele, né, foi justamente a pedra de toque equivocada, né, que trouxe, no caso da doutrina, veio justamente confrontar. E hoje ainda incomoda muita gente. Incomoda. Agora, é difícil a gente entender porque que hoje, já no século XXI, pessoas com tanto conhecimento, né, pessoas com um nível considerável de conhecimento, né, graduadas, pós-graduadas, ainda estejam com esse tipo de ideias, confrontando todas as informações, né, científicas que nós temos hoje com maior facilidade, né, ao passo que lá atrás, numa época dessa, 470 antes de Cristo, realmente era um momento, embora fosse um grande sábio, né, mas era uma época diferente, onde a ciência ainda não havia aparecido e se exteriorizado. Agora, no século XXI, fica aí uma pergunta, né, para nós, né, por que não há ainda esse nível mais profundo de reflexão? Bom, e aí, no item 2, Sócrates diz, através de Platão, a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Isso ele falou, mas a gente sabe que teria que ter a longuíssimo prazo. Exatamente. A alma vai chegar a esse estágio. A esse estágio. A longo prazo, depois da fieira das encarnações, como se costuma dizer. Isso. A alma vai chegar nisso, ela vai se unir ao que há de melhor, ao que é puro, ao que é belo, né? Exato. Vai voltar ao seio de Abraão, como diria o Cristo. Exato. Porque é o que é o nosso destino. Mas ele talvez estivesse com a visão até um pouco limitada para a época, achando talvez que fosse a curto prazo. Mas a gente sabe hoje que o prazo é bem mais longo. Talvez ele estivesse falando, né, dele mesmo, pensando, usando a ele mesmo como exemplo. Ele buscava, né? Exatamente. E ele, com certeza, ele estava muito mais próximo desse estágio do que a grande maioria. Né? Então, talvez pensando, né, usando ele próprio como exemplo, talvez fosse daí essa ideia de
de tanta proximidade, né, do estágio que nós devemos atingir, que é o estágio de sabedoria profunda, de angelitude, enfim, né, cada crença, cada doutrina tem uma nomenclatura para esse estado, né? Mas isso choca realmente, Marta, com a ideia da época, né? Ah, com certeza. Do paganismo, exato, daquela quantidade enorme de deuses antropomórficos, uma vida semelhante em quase tudo à dos homens, vivendo no Monte Olimpo, com todos aqueles bons e maus comportamentos dos homens, né? Aí ele vem com isso, que o homem tem que buscar a pureza, tinham que mandar o homem. E paralelo a isso, né, os sofistas respaldando tudo isso. Porque eles não querem perder. Não queriam perder o status, exatamente. Né? Engraçado, né? A gente conversava aqui antes da gravação e em menos de 3 minutos nós falamos, assim, elencamos, né, um sem número de situações, né, que incomodam quando você busca a verdade. Quando você busca justamente essa sabedoria, essa pureza, né? E nós elencamos em 3 minutos diversas situações da vida cotidiana, né? Porque se a pessoa pensa que vai resolver o seu problema só na macro escala, ela está redondamente enganada. Exato. Nós temos que resolver o nosso problema de evolução moral na micro escala, é no dia a dia, é segundo a segundo, são nas pequenas coisas que acontecem diariamente. Como eu digo, é dentro do ônibus, no supermercado, é no trabalho, é em casa, é na rua, conversando com o porteiro do prédio, conversando com o vendedor da loja. É ali que nós temos que decidir a nossa história. Não vamos esperar o grande momento no qual eu vou demonstrar a minha sabedoria, a minha pureza, a minha angelitude. Isso não existe. Nós temos que mostrar no dia a dia o nosso comportamento. Nós temos que, como disse Cristo, nós temos que ser puros. Não pode falar raca para o outro, não pode fazer cara feia para o outro. É a mesma coisa que dar um tiro, fazer uma cara feia é a mesma coisa que dar um tiro. Até porque, né, quando você faz isso, na verdade, qual é o texto que está por trás disso? Né? É isso que a gente, às vezes, na hora de uma atitude, né, intempestiva, você não para pensar, né? Porque a vida vai te levando de roldão. Mas qual é o texto que está por trás de você fazer uma carinha feia, ainda que disfarçada, ou você falar raca, ou seja, né, fulano está louco, né? Numa situação até de aparente loucura, né? O que está por trás é que você se sente superior. Exatamente. E que, na verdade, nenhum de nós é superior a ninguém. Então, quando você faz isso, né, não é que você vá arder na chama do inferno, né? Porque a impressão, né, que tem na letra é que você, se fizer isso, vai arder nas chamas do inferno. Não é isso. É apenas um convite a uma reflexão. Olha, pensa bem. Se você acha que pode chamar louco, né, desequilibrado ou ignorante, ou quem sabe uma outra situação qualquer a um irmão seu, né, quando na verdade, se você estivesse no lugar dele, você talvez fizesse aquilo ou pior, e não gostaria de ser repreendido, nem avaliado como louco ou ignorante. Então você demonstra o quê? Uma pseudo-superioridade que ninguém ainda a tem. Né? E aí a gente precisa lembrar mesmo de Sócrates, né? Que apesar de ser a maior sabedoria encarnada na época, ele disse, quando o oráculo de Delfos, né, o chamou do homem mais sábio, ele disse: só sei que nada sei. Querendo dizer, olha, eu posso até ter bastante conhecimento e sabedoria, mas em relação a tudo que eu preciso para atingir a pureza, ainda falta tanto que eu prefiro dizer, só sei que nada sei. Que essa é uma realidade, né? Porque ele sabia muito de quê? De todo o conhecimento relativo a um planeta de expiações e provas, que é apenas o segundo numa escala ou escada de 5. Então, numa escada de 5, você ter o número 2, de fato é pouco. Ou seja, você não sabe quase nada. Então, olha a consciência, né? Olha a sabedoria desse homem, né? E a percepção que ele tinha tão clara, né? Acerca da questão evolutiva, né? Do progresso e
do ponto a ser atingido. É interessante, né? E ele então segue aqui, dizendo agora a semelhança, né, desse preceito, né, desse item aqui da doutrina, com o que a doutrina espírita fala. Assim, ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Mas, para apreciá-las com precisão, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que o Espiritismo ensina, e ele se refere ao capítulo 2, no item 5, que vai falar bastante quando ele fala do ponto de vista. Ponto de vista, né? exatamente. E é interessante, né? Porque isso bate com aquilo que a gente falava antes, né? Quando a gente elencou, né? Essa pureza, a gente pode sintetizá-la como fazer as vontades do Pai Celestial, né? Buscando a perfeição, com vistas a buscar a perfeição, né? Mas é como você falou, né? Buscar a perfeição, na verdade, significa você ir desafiando, né, todas aquelas questões pontuais do dia a dia, né? E essas questões pontuais muitas vezes são verdadeiras pegadinhas para nós, né? E que puxam o nosso tapete se nós não estivermos realmente atentos e com esse objetivo de estar sempre raciocinando e racionalizando todas as coisas que acontecem conosco, né? Então, quando nós falávamos que existe um sinal ali perto de onde eu moro, é o fim de uma determinada avenida que vai dar numa praça, né? E essa praça tem uma bifurcação que segue para vários lugares, né? E esse sinal ninguém para, né? São pouquíssimas as pessoas que param. E todas as vezes que eu paro ali naquele sinal, eu já percebi que eu preciso ficar bem no cantinho para que eu não seja incomodada ou para que alguém não me empurre por trás com o outro carro. Porque as pessoas ficam profundamente incomodadas, né, da gente estar ali parado no sinal. Como se você estivesse fazendo algo errado. Na verdade, você só está tentando fazer o correto. Então, a gente precisa, porque é evidente, nós ainda estamos construindo o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Nós não podemos pôr em risco a nossa evolução, a nossa salvação, a nossa vida futura, por coisas tão pequenas, como ele diz aqui, com terra a terra, com as coisas de baixo. Imagina se a gente for cobrado na dimensão espiritual, entre aspas, esse cobrado é a nossa consciência, né, que vai nos cobrar, e a cobrança for relativa, né, a uma vaga de estacionamento num shopping, né, que você estacionou na vaga do deficiente quando você sabia que aquela vaga não era para você. Então, eu vou deixar para ter a vantagem, a benesse de parar o carro no estacionamento de um minuto, estou pondo em risco a eternidade espiritual. Isso que as pessoas não dimensionam, elas acham que só tem que se preocupar com grande ocasião. O grande momento que não, o grande momento é feito de vários pequenos. É no dia a dia que conta. Claro, não tem dúvida. É dentro de casa que conta. Aliás, eu não sei exatamente em que livro, mas existe um texto de Emmanuel que fala sobre isso. Eu acho que é num daqueles 4, né? Aqueles 4 de Emmanuel: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz ou Fonte Viva. É um desses 4, em que ele fala, né, que as concessões que você faz, né? Você diz, não, mas é só essa concessão. Mas se você, ao longo da tua vida, se você for analisar, se você abrir uma concessão para o errado ou para o erro, quando você observar, ao longo de 30, 35, 50 anos, você terá feito inúmeras concessões. E o somatório das microconcessões vão gerar o quê? Você cria em volta de você um ambiente tal e que só insufla você a continuar fazendo o errado. Exatamente. Agora, se você tem a tendência a fazer o errado, você está de olho naquela vaga de estacionamento. Você vai ter o amparo da espiritualidade. Você faz um esforço para não
você já começa a criar em volta de você um apoio para nas próximas vezes nem passar pela sua cabeça a vontade de fazer porque, aquilo. na verdade, o que você fez foi o quê? É como se fosse aquele dial antigo do rádio, né? Que você mexia para FM ou AM, né? Ou até da televisão, né? Que era a sintonia fina que existia, né? Quando você... Não importa. Não importa. Mas a sintonia fina, mas ela traduz exatamente. Não é da minha época. É o ajuste, né? Fino. Ela era o ajuste fino. Então, quando a gente faz o esforço, não é que a gente realize o correto, mas quando a gente faz o esforço, é como se você estivesse girando esse botão para a sintonia fina. Você sai de uma sintonia mais densa, mais material, e abre para uma sintonia mais fina, onde, né, quem está nessa sintonia mais fina? Os espíritos superiores, que observam, nosso Antônio está se esforçando. Ele não é ainda, mas ele está se esforçando para deixar de ser aquilo que ele era antes. E aí eles vão dar um apoio. Vão ajudar. Claro, é isso aí. Bom, então, temos que ficar por aqui. Amanhã continuamos com o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, eu desejo a você, Antônio, e aos nossos amigos ouvintes uma boa noite e muita paz. Muita paz para todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.